Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Karen, professora de Sociologia, vou estar com vocês nesse pré-ENEM e a aula de hoje é para falar um pouquinho sobre os autores clássicos da Sociologia, então vamos lá. Sociologia clássica, então para a gente falar um pouquinho da Sociologia clássica, a gente tem que falar sobre os pensadores clássicos, né? Nada mais que os autores clássicos da Sociologia, que tem Karl Marx, Emile Durkheim, Max Weber, e não podemos deixar de mencionar Auguste Comte, que é o considerado o pai da sociologia, tá pessoal? E não tem como começar a falar sobre os autores clássicos e não começar justamente por Auguste Comte, né, que é o pai da sociologia. Auguste, ele foi o primeiro, pessoal, por isso que ele é considerado o pai da sociologia, tá? Ele foi o primeiro a dizer por que não estudar a sociedade. Então, ele foi um filósofo francês que ficou conhecido por ter sido o primeiro a sintetizar a necessidade de uma ciência da sociedade, a sociologia, e por ter fundamentado pela primeira vez a teoria positivista. Augusto é considerado o pai da sociologia, o primeiro que teve a necessidade de uma ciência que estudasse a sociedade, a fim de reorganizá-la e colocar ela nos trilhos para o maior desenvolvimento possível. Então, Comte, em primeiro lugar, ele colocou uma ciência que chamava ciência social, tá? Que era a fim de estudar a sociedade. Assim, ele ia conseguir reorganizar e colocar ela nos trilhos. Mais para frente, fica conhecida como sociologia, tá? Então, pessoal, Comte divide os estudos da sociologia em duas partes. Uma que se dedica ao estudo da estatística social e outra que se dedica ao estudo da dinâmica social. De acordo com Comte, a sociedade, a partir do caos, tende à ordem, estatística social, e quando alcança a ordem, tende a se desenvolver como sociedade, dinâmica social. Esse princípio do positivismo é o lema da bandeira nacional do nosso Brasil. Ordem e progresso. Uma sociedade que tem ordem tenderia ao progresso. O positivismo, ele teve uma grande influência ali na consolidação da noção do que é uma ciência, mas também teve um impacto político em destaque aqui na história do Brasil, tá, pessoal? Comte, tá? Que é considerado o pai da sociologia, né? O criador da sociologia ali, ele fica mais conhecido como a área de estudo científico, que para Comte era um estudo científico, estudar a sociedade. Um exemplo, se nos dias de hoje o conhecimento científico ocupa um lugar privilegiado na sociedade, sendo considerado, é o mais certo ou é o mais verdadeiro, devemos isso ao positivismo, pessoal. O positivismo, lógico, né, é uma realidade dada totalmente acessível ao conhecimento científico. A motivação do cientista deveria ser a desvendar a verdade oculta, tá? Então, o positivismo ele entra ali na motivação, né? Na realidade de você provar que aquilo ali é verdadeiro, você descobrir se aquilo ali é verdadeiro, se tem uma base científica, tá, pessoal? Ainda seguindo com positivismo de Comte, pessoal, aí temos as 3 leis de estado de Comte. Então, ali a gente tem o teológico, que são os fenômenos que são explicados através de deuses e figuras místicas, tá? Então, ali a gente tem a religião, a gente tem a imaginação. O metafísico são os fenômenos que são explicados na parte de reflexão filosóficas. Então, ali a gente tem a razão. E o positivismo, fenômenos que são explicados a partir da ciência, né? Essas são as 3 leis de estados de Comte. Agora a gente vai falar sobre um sociólogo muito importante para a história, Emile Durkheim. Esse bigodudo aí, a gente vai falar sobre ele. Então vamos lá, pessoal. Emile Durkheim, tá? Foi um sociólogo francês ali no século XIX. Foi ele que estabeleceu pela primeira vez a sociologia como uma disciplina acadêmica. E ele é considerado um dos 3 sociólogos clássicos, ao lado ali de Max Weber e Karl Marx, pelo seu pioneirismo e determinou o objetivo de estudo da sociologia e o método para explicar os fenômenos sociais, se tornando assim tendo um caminho ali para o
funcionalismo, tá? Mas você deve estar se perguntando, professora, o que é funcionalismo, professora? Do nada, você está conversando sobre o autor clássico Emile Durkheim, e aí você já entra no funcionalismo. O que é funcionalismo, professora? Calma, que eu já te explico. Funcionalismo, pessoal. Então vamos lá. Mas o que é o funcionalismo? É uma corrente sociológica que considera que o todo tem uma importância muito grande na definição das partes. Eu sei que nesse momento vocês devem estar pensando assim, gente, o que é isso? O que a professora está falando? Mas vamos lá, calma que eu vou explicar. É mais ou menos assim. O funcionalismo durkheimiano defende que todo e qualquer fenômeno social possui uma significação para a sociedade como um todo, ou seja, que não há fenômenos sociais isolados, irracionais ou sem significados, mas todos eles estão integrados no sistema social. A partir dessa visão de que a sociedade define o indivíduo, Durkheim vai fundamentar um importante conceito que ficou conhecido como fato social. Professora, mas o que é fato social? Calma que eu te explico. Vamos lá. O que é fato social, professora? Fato social para Durkheim é toda forma de pensar, agir, sentir que determina o comportamento dos indivíduos. Ou seja, é basicamente como a gente se comporta. Os conceitos, preconceitos, valores que definem o nosso comportamento em uma sociedade. Durkheim faz muita questão de deixar claro que esses fatos sociais são sempre externos. Vamos lá. Mas o que significa isso, professora? É a sociedade quem os produz e não o indivíduo. As regras, os valores morais são, por exemplo, os fatores externos, tá? Produzido em conjunto pela sociedade e não por uma única pessoa. Por isso, os fatos sociais são sempre anteriores ao indivíduo. Para ficar mais fácil para vocês lembrar, vamos fazer o seguinte. A sociedade aqui já estava pronta, antes mesmo da gente chegar aqui, certo? Então vamos lá. A segunda característica do fato social é que ele é sempre geral. Então todo mundo reconhece que ele é legítimo e que o que coordena é a camada e a inter-relação entre as pessoas. E por fim, o fato social também é coercitivo. Palavra estranha, né? Mas pera lá, vamos lá. O que isso significa, professora? Quando o indivíduo age de uma forma não esperada pela sociedade, ele provavelmente sofrerá algum tipo de punição, alguma censura, alguma situação parecida com isso. Um exemplo, ele vai ser repudiado ali, sabe? Acho que seria, essa palavra também se enquadra. Por exemplo, vamos lá, para você entender melhor. Existe a regra social que ao comermos, estejamos de boca fechada, correto? Ou seja, não podemos comer de boca aberta. Então, se uma pessoa come de boca aberta, coisa que ela pode fazer, né, pessoal? Até porque ninguém é obrigado a nada, né? A gente não pode mandar em ninguém, né? Mas, né, acontece. Pode acontecer de você se encarar e falar para a pessoa, olha, fecha a boca. Às vezes acontece, e não é às vezes de maldade, né? Mas, seguimos. Ela pode se sentir reprimida. Ela pode sofrer o que aí? Uma coerção por estar quebrando um fato social, entendeu agora? Então, ela está quebrando como se fosse quebrando uma regra da sociedade, de comer de boca aberta. Conseguiram entender? Ficou mais ou menos claro assim na cabeça de vocês? Então, pessoal, esse aí é só um pouquinho sobre o que Emile Durkheim pensava, tá? No PDF que eu disponibilizei para vocês tem muito mais para vocês lerem e saber um pouquinho sobre ele, tá, pessoal? Então, assim, uma coisa, pesquisem sobre ele, pesquisem sobre Auguste Comte, tá? Façam um resumo, tá? E aí vocês podem me mandar no WhatsApp esse resumo sobre esses autores clássicos, tá? Então, vamos passar para o próximo autor clássico. E agora a gente vai falar sobre o Karl Marx, né? Não tem como não falar sobre ele.
E também vamos dar uma citada sobre o seu fiel escudeiro e amigo Frederic. Até coloquei a fotinha dele ali para vocês entenderem. Então, mas quem foi Karl Marx, pessoal? Ele foi um filósofo e cientista social e historiador alemão. Marx nasceu ali na Alemanha, tá? Junto do seu amigo Frederic, eles escreveram junto o Manifesto Comunista, tá? E um fato bem interessante, pessoal, é que o Frederic ajudou muito o Marx, tá? Quando ele estava passando uma situação financeira bem difícil, quem ajudou ele foi o Frederic, tá? Marx foi o fundador do socialismo científico, que tinha como objetivo despertar o trabalhador por meio da sua luta de classe. Tá? Outro conceito de Marx é a ideologia. Tá? Ele alertava sobre o conhecimento ilusório que encobria sobre os conflitos sociais e que impedia o indivíduo de tomar consciência de alienação. E por fim, vamos falar sobre Max Weber, tá? Ele foi um sociólogo alemão que vai tratar ali sobre a sociologia compreensiva, ou seja, entender o porquê o indivíduo age da maneira que ele age. Então, Weber define a ação social, que é toda ação que tem sentido para um ser que a pratica. Ele define 4 tipos de ações sociais. A primeira é a relativa a objetivos, ou seja, eu vou agir para um determinado objetivo. A segunda é a de valores e de acordo com os meus princípios e as minhas ideologias, correto? Terceiro é o emocional. Então, eu vou deixar as emoções me levarem a me controlar. E o quarto é a tradicional, que vem de costumes, hábitos e tradições, tá? Marx também define 3 tipos denominados de social. Então, o primeiro é o tradicional, que realmente são passados de gerações para geração. O segundo é a dominação carismática. Então, eu vou te dominar porque você simpatiza comigo. A gente criou uma relação que eu passo uma imagem boa para você e aí você pode me dominar. E a terceira é o tipo racional legal. Então eu vou usar meios legais para conseguir te dominar. É isso que ele quer dizer, tá? E o racional é interessante, pessoal, porque o Marx ele vê legítimo o uso da força ali pelo Estado. Então, basicamente, ele vai falar assim: o Estado deve usar a força, ou seja, uma ameaça, usar uma autoridade para conseguir controlar ali as revoluções, as revoltas, tudo que aconteça dentro da sociedade, as pessoas vão conseguir controlar com ameaça, com a autoridade falando que vai fazer isso. Então, para ele, o racional ali é o mais interessante. E é isso, pessoal, tá? A aula de hoje foi essa e até a próxima.